A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Hoje nós vamos compartilhar em Gênesis, no capítulo 20, do versículo 17 e 18 da palavra do Senhor. Amém? Eu creio que é um grande desafio para nós cristãos a chegar ao ponto da gente orar e crer daquilo que nós não fomos abençoados. A palavra do Senhor diz assim para a gente: E orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque e a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos, porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Amém? A palavra de Deus é poderosa e ela, de uma certa forma, não deixa que nenhum erro de nenhum homem de Deus fique fora dela. Isso é impressionante, porque se nós formos olhar a vida de Abraão, embora seja aquele que fez uma aliança por fé com o Senhor, se nós formos olhar a vida de Davi, aquele que tinha um coração segundo o coração de Deus, todos eles erraram, todos eles falharam. E mesmo assim a Bíblia relata, e mesmo assim a Bíblia fala que a graça do Senhor os alcançou. Sabe, em todo o Evangelho ninguém foi justificado pelas obras. Todo o Evangelho nos diz e nos aponta que sempre foi a graça, que foi a justiça de cada homem, que sempre foi a graça do Senhor, que foi aquela que nos salvou. Amém? Aqui também não foi diferente. Em Gênesis, no capítulo 20, é uma passagem onde Abraão mente sobre a sua mulher. Ele diz que Sara não é sua mulher para o rei Abimeleque. E isso cria um grande problema. Mas, além disso, dessa mentira, Deus, para proteger essa aliança, para proteger esse casamento, Deus então faz com que o rei Abimeleque passe por uma grande e severa punição. A sua mulher e todas as suas servas são privadas de terem filhos. São impossibilitadas de terem filhos. Sabe, aqui é que gira o cerne da palavra, aquilo que eu queria te dizer. Porque logo no capítulo 21, capítulo seguinte de Gênesis, nasce o filho da promessa do Senhor. Todos nós temos uma promessa de Deus. Todos nós recebemos uma mensagem do Senhor, algo que nós aguardamos, esperamos e confiamos. Mas o Senhor, por muitas vezes, faz nós chegarmos no nosso limite. E aqui fica bem claro isso, o período que Abraão, ele tenta e busca por fé chegar nessa promessa de ser pai, o tempo em que ele não observa que essa aliança entre Abraão e Sara, e ele vai ter um filho com a sua serva, com Agar, o seu filho Ismael, que era um filho que não estava debaixo da promessa. E aqui há algo poderoso que eu queria te passar, que é um princípio espiritual. Por muitas vezes nós não entendemos que nós temos um chamado para abençoar aqueles que estão ao nosso lado. E por muitas vezes nós somos acusados, porque a nossa vida não é perfeita. A nossa vida é cheia de dificuldades, de tribulações. Em algumas partes da nossa vida nós ainda estamos aguardando a promessa. Às vezes é na parte financeira, às vezes é no nosso casamento, às vezes são as nossas impossibilidades, as nossas impotencialidades que ficam expostas. Mas mesmo assim o Senhor te chama para crer e abençoar aquele que Ele vai colocar ao seu lado. E esse é um caso claro, onde Abraão ele teve que decidir, embora ele ainda fosse estéril no seu casamento, embora Sara não pudesse dar filhos a ele, embora ele estivesse numa idade onde tudo diria que ele fosse infértil também. A idade de Abraão aqui já é bem avançada na Bíblia, mas mesmo assim Deus fala: olha, vai lá e olha para restabelecer, que essas mulheres possam ter filhos. Sabe o quanto é difícil a gente crer que pode abençoar alguém quando nós não nos sentimos abençoados em uma determinada área da nossa vida. Sabe por quantas vezes tem pessoas passando por dificuldade, mas porque nós somos acusados e não cremos que o poder vem de Deus e não é um poder nosso, nós não oramos e não abençoamos aqueles que estão ao nosso lado. Sabe, que essa palavra possa gerar fé no seu coração, que o Senhor quer te levar a esse limite, para que você possa entender que é Ele que faz e que nada tem a ver com o que nós fazemos. Nós somos apenas canal, nós somos apenas instrumento. Sabe, que nesses dias você possa olhar para aqueles que estão do seu lado, às vezes com um problema igual ao seu, às vezes uma falta de infrutividade ministerial, às vezes um problema de relacionamento, um problema financeiro, mas você possa olhar para ele e falar: eu vou orar, porque o Senhor vai mudar a sua vida, vai mudar a sua situação. Que você não possa ser travado por aquilo que é natural, por aquilo que você enxerga um palmo diante do seu nariz. Que você possa crer no poder e na ação do Senhor na vida daqueles que creem. Sabe, e o Senhor diz e dá uma mensagem clara, que quando você chega nesse estágio de fé, quando você não precisa ver para crer, quando você apenas confia nele, que ele é capaz de fazer,
que Ele é capaz de mudar a circunstância, que você renega toda a sua situação que você tem vivenciado, todos os problemas que você tem absorvido, todas as impossibilidades e impotencialidades que você sabe que você tem, e você passa a confiar no Senhor e abençoar aquele que está do seu lado. A sua promessa está próxima de chegar. Sabe, que nesses dias você possa ter esse coração de abençoar, de orar e de estabelecer o reino de Deus aqui na terra com as boas notícias, estabelecer o reino de Deus aqui na terra com os sinais e os prodígios que seguem aqueles que pregam o Evangelho. O Evangelho não é intelectual, o Evangelho é algo sobrenatural, é algo que nós temos que crer que o Senhor é capaz de fazer aquilo que nós não conseguimos fazer. Sabe, esse é o caminho. Nós, como homens de fé, mulheres de fé, nós temos que perder esse medo ou essa impossibilidade que nós temos de explicar tudo. Sabe, nós não somos cientistas para apresentar um plano completo, uma explicação. Nós temos que ser livres. Nós precisamos apenas crer e crer que Deus é capaz de fazer aquilo que nós não conseguimos. Crer que não é a nossa realidade que vai demonstrar o tamanho de Deus. Nós não podemos limitar o poder de Deus nesse dia. E a palavra diz que quando você chega nesse estágio de abençoar pessoas na área que você ainda não foi abençoado, é porque a sua bênção está próxima, é porque aquilo que Deus tem como promessa para você está próximo. E nesses dias nós possamos ter essa fé. Senhor, nos dá essa fé, essa ousadia para pregar a palavra do reino dos céus, para levar as boas notícias, as boas novas de Cristo Jesus para aqueles que precisam. Que você possa ter um dia abençoado em nome de Jesus.